Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 99. Deuses exteriores. Seres absolutos que criaram diversos universos desde o princípio de suas existências. Itarim. Em certo momento, o Deus do nosso mundo também era um deles. A conversa que teve com Beru alguns dias atrás passou pela mente de Surro. O Deus que criou o mundo ao qual a Terra pertence também era um Itarim. Porém, havia uma coisa que mesmo uma existência absoluta era incapaz de evitar. A morte. O fim era devastador. Rebelião dos anjos. Os anjos que nasceram como apóstolos dos deuses perceberam a verdade sobre o Deus que eles serviam. Ele não era um ser benevolente e justo, mas sim um ser cruel que encontrava diversão em destruir as coisas que construía. Ao perceber isso, os anjos se rebelaram contra ele e venceram. Então, no fim, Deus morreu pelas mãos dos anjos que ele mesmo criou. O problema começou. Um mundo sem Deus, uma terra sem dono, a grande quantidade de mana restante no mundo seria daquele que chegasse primeiro. Isso foi noticiado para todos os seres exteriores, e outros Itarins cruzaram dimensões para chegar lá. A partir deste momento, criaturas de fora começaram a olhar para nosso mundo. No início, era uma batalha para ver quem chegava primeiro. A chave era conseguir chegar antes e nomear aquela terra como sua. Não importa o que estivesse vivo ali. Seja lá o que o Itarim que morreu ali tenha criado. Era uma corrida simples. Tudo o que precisavam fazer era destruir e devorar todos. Mas quando chegaram, uma variável inesperada os aguardava. Essa variável era Sua Majestade, seu pai. O Deus da Terra estava morto, mas havia um novo rei que governou sobre a própria morte. Um fragmento do maior brilho, Sun Jinwoo, o monarca das sombras. Em outras palavras, o pai de Surro liderou um grande exército e foi para o espaço impedir os apóstolos de Itarim. Foi o início da Guerra dos Deuses Externos. Nossa guerra foi dura e não parecia ter fim até aquele momento. Ninguém poderia ter previsto o fim desta guerra. O lado deles possuía uma existência que infinitamente repetia a criação, e do nosso lado, um exército imortal que levantaria novamente não importa quantas vezes morressem. Ninguém sabia o quanto isso iria durar. Era uma luta sem fim. Então, os Itarim tentaram outro movimento para virar a luta. Buscaram um caminho diferente. As linhas de frente guardadas por Sun Jinwoo eram tão poderosas que eram impossíveis de ultrapassar. Então, os Itarim decidiram atacar as linhas traseiras, que era a Terra. Na verdade, a Terra era quase uma área indesejada para os Itarim. Comparado com outras dimensões, o poder mágico restante na Terra era fraco, então não havia muito para devorar. Mas ao mesmo tempo, era um lugar com diversas entradas. Os apóstolos de Itarim, que marcaram a Terra como alvo, imediatamente começaram a passar pelos portais dimensionais e abriram caminhos para a Terra. Eu pensei que os apóstolos de Itarim estavam agindo secretamente depois disso, mas... Por que estão nesta fazenda? Surro olhou para o tirano louco de olhos aterrorizantes. Névoa ardente. Um demônio de chamas que queimava humanos mortos. O corpo do demônio que morreu da mesma forma estava queimando. Ainda assim, haviam claras diferenças. Um pavio feito de humanos queimava mais rápido e se transformava em cinzas, mas o de demônios era muito mais poderoso. Rugido. A chama tremeu pelo pescoço cortado pela lâmina de Surro, criando o formato de um rosto. A figura era como se o demônio na chama estivesse utilizando o corpo do demônio morto como armadura. É como uma lesma. Beru estalou a língua. Rei Tirano. O Rei Tirano. Com a aparição do tirano sanguinário, os demônios tremeram e se curvaram. Naquela atmosfera fervente, todos pareciam estar em um culto. No entanto, o tirano estava demonstrando interesse apenas em Surro, o único que não se curvou. Interessante. Eventualmente, a boca do tirano abriu e uma voz bizarra se mostrou. Nunca pensei que encontraria alguém como você em um lugar assim. Gulp. Surro demonstrou uma expressão tensa. Será que ele descobriu minha identidade? Não seria bom se um apóstolo de Itarim descobrisse que o filho do monarca das sombras está em sua frente agora. Porque eu sou a única fraqueza do meu pai. Surro engoliu a seco quando viu o tirano sanguinário, que parecia ter percebido algo.
Era óbvio que a identidade do poder que ele usava seria revelada para um Itarim. Surro não esperava encontrar um apóstolo de Itarim em um lugar assim. Então só conseguiu ficar perplexo. Hehehehehe! O tirano começou a rir, mantendo sua boca aberta. Nunca pensei que um demônio nobre ainda estaria vivo. A expressão de Surro relaxou. Beru, que provavelmente pensou o mesmo, sussurrou para Surro. Ahem. Acho que é porque as energias de Vulcan e Ezil estão mais fortes agora. Isso pode ser bom. Os olhos do tirano brilharam. Incrível! Um herdeiro que até mesmo herdou o poder de um monarca. Com essas palavras, os olhos de Beru e Surro abriram ao mesmo tempo. Surro estava pronto para se mover e cortar o tirano. Em sua cabeça, ele já tinha 13 formas diferentes de matá-lo o mais rápido possível. Jovem mestre, precisamos matá-lo aqui. Se o perder de vista, informações sobre você podem se espalhar. Certo. Como diabos um demônio se tornou o herdeiro do monarca da presa? E... como você sabia? Impressionante. Jovem mestre. Surro balançou a cabeça friamente com a pergunta do tirano. Ele sentiu o olhar de Beru o encarando com uma expressão confusa nas sombras, mas decidiu ignorar. O tirano sorriu. Acha que sou idiota? Não tem como não sentir o cheiro de animais vindo do seu corpo. O rei das bestas, monarca da presa, olha para o tirano com pena. Parecia que a língua de Rakan estalou de longe, mas Surro decidiu ignorar. Ele revelou sua identidade de forma orgulhosa? Você está certo. Eu sou um nobre demônio que herdou o poder do monarca da presa. Eu sabia. Haha. Ótimo, ótimo. Nunca pensei que encontraria alguém como você em um lugar assim. O tirano riu de forma satisfeita, como se sua intuição estivesse correta. Conforme a risada ecoava pelo coliseu, os demônios tremiam ainda mais. Ele não estava errado. Surro estava com o estado de bênção com Grey em seu corpo. E também segurava o chifre de Vulcan em suas mãos no lugar da cabeça. Então era natural pensar nele como um demônio que utilizava seus chifres como armas, assim como Ezio. Ótimo. Consegui esconder minha identidade. Tudo está bem, certo? Surro ouviu a voz de Ezio, mas decidiu ignorar e fingir que não ouviu. Durante a batalha, Beru e Quai apareceram, mas felizmente não parece que o tirano notou isso. Então, qual é o seu plano? Quando Ezio sussurrou pelo chifre de Vulcan, Surro fez a mesma pergunta para o tirano sanguinário. Então, qual é o seu plano? Surro ameaçou o tirano com um olhar arrogante, como se realmente fosse um demônio nobre. O tirano achou essas palavras ridículas. Não era você quem estava vindo atrás de mim para começo de conversa? Pare de falar coisas sem lógica. Diga-me por que coleta ferro infernal com escravos dessa forma. Diversos demônios eram escravizados aqui, mas tudo o que faziam era coletar ferro infernal das minas. Não está pensando em uma guerra, não é? Como Ezio disse uma vez, o ferro infernal era mais utilizado para criar armas no reino demoníaco. Ferro infernal com energia demoníaca não era apenas duro, mas também era o metal que melhor respondia à energia demoníaca, e pode dar um grande aumento no poder mágico. Com a pergunta de Surro, o tirano abriu seus braços flamejantes e apontou para os demônios do Coliseu. Não consegue ver? Este lugar está totalmente sob meu controle. Mas como sabe, este lugar não é nada mais que um fragmento do reino demoníaco. No portal dimensional, haviam diversos reinos demoníacos, vagando sem rumo, e este lugar era apenas mais um deles. Pretendo treinar eles para conquistarem todos os reinos demoníacos. E também... A expressão do tirano ficou mais profunda. Vou colocar todas as outras dimensões sob meus pés. Vou matar e devorar todos. Era isso. O tirano... Não. O apóstolo de Itarim tinha como objetivo usar os demônios para tomar todos os reinos demoníacos, começando por este lugar. Depois de conquistar várias dimensões, eles eventualmente chegariam à Terra. Depois de aprender o plano do apóstolo de Itarim, Surro levantou a sobrancelha. Por outro lado, o tirano fechou a boca. Ele direcionou sua energia até Surro. É por isso que estava procurando por alguém como você. Como eu. Sim. Se usar o corpo de um demônio nobre como você, o quão poderoso irei me tornar. Uau! Só de imaginar já fico animado.
O tirano que usava o corpo do guarda demoníaco como uma armadura falava como se já tivesse obtido o corpo de Surro. Não era blefe ou ilusão. Porque todos os demônios no Coliseu eram escravos. Mas mesmo nessa situação extremamente perigosa, Beru. Surro estava questionando Beru com calma em seu olhar. Meu pai esteve lutando contra esses caras por todo esse tempo? Sozinho? Sim, Beru respondeu. Sua Majestade sempre lutou sozinho, em um lugar onde ninguém conhece, em um tempo onde ninguém se lembra. Mesmo neste momento, o pai de Surro, Sung Jin-woo, ainda estava sozinho lutando uma batalha sem fim em um universo distante que ninguém era capaz de chegar. Entendo. Surro balançou a cabeça em silêncio. Os olhos dele começaram a brilhar lentamente. Meu pai deve estar bem entediado. Bem, irei vê-lo pessoalmente. Para ser honesto, ele não sabia o quão útil poderia ser. Ainda assim, como filho único, ele não deveria pelo menos dar uma mãozinho para o pai que estava batalhando sozinho em um universo distante? É melhor pegar alguns presentes no caminho. O olhar de Surro se virou para o tirano, que exalava um senso de intimidação. Sim, um presente. Esse é um bom presente. Agora vou começar resolvendo as pequenas coisas à minha frente. Ergam-se.